Pré-leitura do capítulo 11, Factories no Domain Driven Design. Introdução ao padrão Factory. O padrão Factory é provavelmente um dos mais conhecidos entre os utilizados no Domain Driven Design. Popularizado no livro Design Patterns de Gama e outros autores, encontramos variações como Abstract Factory, Factory Method e Builder. Neste capítulo, o foco está em como utilizar factories dentro do modelo de domínio. As factories são essenciais quando precisamos criar instâncias de objetos complexos e agregates. Elas transferem a responsabilidade de criação para um objeto separado, que pode ou não ter outras responsabilidades no modelo de domínio. As factories fornecem uma interface que encapsula toda a complexidade da montagem e não exige que o cliente faça referência às classes concretas dos objetos sendo instanciados. Além disso, elas permitem criar agregates inteiros de uma só vez, garantindo suas invariantes. Factories no modelo de domínio. Uma factory pode ter ou não responsabilidades adicionais além da criação de objetos. Um objeto cuja única finalidade é instanciar um tipo específico de agregate não terá outras responsabilidades e nem será considerado um cidadão de primeira classe do modelo. É apenas uma factory. Por outro lado, uma raiz de agregate que fornece um factory method para produzir instâncias de outro tipo de agregate terá como responsabilidade principal fornecer o comportamento principal do agregate, sendo o factory method apenas um desses comportamentos. Este último caso ocorre com mais frequência nos exemplos apresentados. Os agregates demonstrados geralmente têm construção não complexa. No entanto, alguns detalhes importantes da construção de agregates precisam ser protegidos contra a produção de estados incorretos. Um exemplo importante é o ambiente multilocatário, multitenante. Se uma instância de agregate fosse criada com o locatário errado, recebendo um tenant ID incorreto, isso poderia ser desastroso. Existe um alto grau de responsabilidade para manter todos os dados de cada locatário segregados e seguros dos demais. Colocar um factory method cuidadosamente projetado em raízes de agregate específicas pode garantir que os identificadores de locatário e outras identidades de associação sejam criados corretamente. Isso simplifica os clientes, exigindo que eles passem apenas parâmetros básicos, frequentemente apenas objetos de valor, value objects, escondendo deles os detalhes de construção. Além disso, factory methods em agregates permitem expressar a linguagem ubíqua de maneiras que não seriam possíveis apenas com construtores. Quando o nome do método comportamental é expressivo em relação à linguagem ubíqua, temos um caso poderoso para usar um factory method. Factory method em raiz de agregate. Em todos os três bounded contextos de exemplo, existem locais de factory em entidades raiz de agregate. Por exemplo, o método plan backlog item do product cria um novo backlog item, que é um agregate posteriormente retornado ao cliente. Exemplo 1, criando instâncias de calendar entry. O primeiro exemplo detalhado é o factory method schedule calendar entry, na classe calendar, usado para criar instâncias de calendar entry. O método recebe 9 parâmetros, enquanto o construtor de calendar entry exige um total de 11 parâmetros. Os dois parâmetros adicionais tenant e calendar id são fornecidos pela própria factory, garantindo que as entradas do calendário sejam criadas apenas para o tenant correto e em associação com o calendar correto. A equipe projetou o nome do método para aderir à linguagem ubíqua. Calendários agendam entradas de calendário. Se o design suportasse apenas um construtor público em calendar entry, reduziria a expressividade do modelo e não seria possível modelar explicitamente essa parte da linguagem do domínio. Usar esse design requer que o construtor completo do agregate seja ocultado dos clientes, sendo declarado com escopo protected. Embora tenha a vantagem de construção cuidadosa, menor carga de uso para os clientes e um modelo expressivo, o uso do factory method calendar tem a desvantagem de um pouco mais de sobrecarga de desempenho. O calendar precisará ser obtido do seu armazenamento de persistência antes de ser usado para criar o calendar entry. Exemplo 2, criando instâncias de discussão. O segundo exemplo é o factory method start discussão, em for 1. Além de criar uma discussão, este factory method também impede a criação de uma discussão se o for 1 estiver fechado. O for 1 fornece o tenant e o for 1 id associado, exigindo que o cliente forneça apenas 3 dos 5 parâmetros necessários para instanciar uma nova discussão. Este factory method também expressa a linguagem ubíqua. Autores iniciam discussões em fóruns. Factory em serviços. Além de factory methods em agregates, o capítulo apresenta um exemplo de factory na forma de um serviço. O colaborador service produz instâncias de colaborador a partir de identidades de tenant e usuário. Este serviço fornece tradução de objetos do contexto de identidade e acesso para o contexto de colaboração.
No domínio da colaboração, os humanos não são chamados de usuários, mas sim de autores, criadores, moderadores, proprietários e participantes. O serviço funciona como uma factory porque cria novos objetos derivados da classe base abstrata colaborador. Ele interage com o serviço OpenHost do contexto de identidade e acesso para confirmar que um determinado usuário está no papel especificado, por exemplo, autor, e, se verdadeiro, traduz a resposta de integração da linguagem publicada para uma instância da classe autor no modelo local. Este design permitiu separar os ciclos de vida e terminologias conceituais dos dois bounded contests por meio de uma factory baseada em serviço. Conclusão. O capítulo apresentou os motivos para usar factories no DDD e como elas se encaixam no modelo. Factories podem produzir modelos expressivos que aderem mais à linguagem ubíqua no contexto. Factory methods podem ser implementados como comportamentos de agregate. Factory methods podem criar instâncias de outros tipos de agregate, garantindo a produção e uso corretos de dados sensíveis. Serviços de domínio podem ser projetados como factories, interagindo com outros bounded contests e traduzindo objetos estrangeiros para tipos locais. O próximo capítulo examinará como os repositórios podem ser projetados para dois estilos principais de persistência, junto com outras escolhas de implementação que devem ser consideradas.